convidado aqui passando pelo nosso estúdio. Alen Chaad, diretor de operações do spin-off de tecnologia do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a Vibra. Bem-vindo, Alen. Obrigado, boa noite. Bom trabalho para todos nós hoje. Agora sim. Agora sim, obrigado, boa noite. Bom trabalho para todos nós hoje aqui. Alen, como é que está o grau de interesse do eleitor nesse primeiro debate de segundo turno, depois daquele primeiro turno movimentadíssimo? Que, aliás, começou aqui, né? Tem uma questão, obviamente, vocês são especialistas em discutir isso tudo, né? A polarização tem vários quesitos ruins, mas o fato, pelas buscas, mostra o quanto o interesse em volume mesmo das pessoas em discutir, em debater política, e nesse segundo turno mostra isso. O gráfico que a gente pode enxergar assim, com muita clareza é uma crescente em relação ao nome de candidatos e principalmente assuntos relacionados pertinentes ao debate, né? Que a gente fez aí uma coleta de 160 termos pertinentes ao que é debate, educação, segurança e etc., né? O debate da cobertura de política das eleições, e todos esses termos eles vêm numa crescente. Tem alguma pequena variação, mas o interesse das pessoas é muito alto em relação a esse debate em São Paulo. Aproveitando aqui, o São Paulo também tem um diferencial em relação a outras grandes capitais, que tem o interesse em relação a especificamente São Paulo, e a gente tem a condição de ver isso por geolocalização, de pessoas buscando desde o Brasil inteiro em relação à situação da corrida eleitoral em São Paulo é muito grande. Alen, o fato da gente ter tido um primeiro turno como tivemos, acho que eu não preciso descrever aqui, né? O Brasil inteiro ficou sabendo e viu, atraiu mais atenção do eleitor de outras cidades, de outras capitais, aqui para São Paulo? Atraiu muito mais, aliás, pelas pessoas, né? Os candidatos que participaram do primeiro turno serem não só da política tradicional, mas também nomes muito buscados por outros motivos, porque trabalham em televisão, porque... São nomes nacionais. São nomes nacionais e daí por diante. Isso já fez com que crescesse muito. E os candidatos que estão em segundo turno, eles carregam aí o interesse, né? Então, uma coisa que é super curiosa, já que você perguntou aqui, Megali, um parênteses importante. Depois da votação em primeiro turno, que a Sala Digital também fez essa cobertura, né? A gente fez lá uma coisa muito densa no debate, mas depois do dia da votação, a gente fez um balanço e tinha muita gente perguntando, curioso, né? Talvez pessoas que não acompanhem de outra maneira, meu candidato X ou Y está no segundo turno, ele já venceu a eleição, sendo que o que para nós que estamos mergulhados nisso, fazendo isso o tempo todo, era muito óbvio, a gente sabia, ficou acompanhando minuto a minuto o momento em que matematicamente estava definido o segundo turno, e as pessoas depois desse horário perguntam, porque é uma atitude individual delas, é anonimizado esse dado, a gente não sabe quem perguntou, qual é o sexo, qual é a idade. A gente só sabe a localização por geolocalização, cidade, estado, mas o dado é anonimizado por uma questão de segurança, né? O que nos permite fazer essa parceria de ter um volume tão grande analisado de dados. E as pessoas perguntavam, fulano de tal, que é o candidato dela, está no segundo turno? Venceu em primeiro turno? As pessoas buscavam dessa maneira, né? Que curioso para buscar isso, né? a resposta em relação ao principal interesse dela. A cidade continua vivendo, né? Você vai nos cinemas, tem pessoas lá assistindo filmes. Tem gente que está fazendo outras coisas. A grama continua crescendo. E quando sai, vai ao Google e fala, e aí, quem ganhou? E aí, quem ganhou, exatamente. Em relação aos temas, agora há pouquinho a gente estava falando, né, sobre temas que foram ignorados ao longo do primeiro turno, que teve uma pegada bastante agressiva e alguns assuntos importantes para a cidade foram deixados de lado. E a gente espera que nesse debate de hoje, essas propostas possam ser aprofundadas, tratadas pelos candidatos. E a gente também tem esse termômetro, essa percepção do que as pessoas buscam, procuram no Google em relação aos temas, as preocupações, as demandas envolvendo a cidade. E eu já imagino que de sexta-feira para cá, esses temas estejam absolutamente relacionados à chuva, ao vendaval que teve na sexta-feira, um negócio impressionante, a queda de energia. A gente está falando de gente que passou 3 dias sem energia elétrica em casa, estamos falando de alagamento, de árvores caídas, 400 árvores caíram depois do temporal de sexta-feira. Então imagino que isso esteja super presente, é um termômetro importante que certamente os candidatos vão tratar no debate de hoje, né? Esse assunto é super demandado desde o ocorrido. As pessoas procuram muito, principalmente, perguntas por serviço, né? Como
reclamar de tal coisa. Tem até as buscas em relação a como acionar juridicamente, pelos prejuízos que eu tive. Então, quando a gente entra no grau de que essa parceria nos permite, né, de ter essa granularidade que é um benefício de acesso exclusivo que o Grupo Bandeirantes tem para os dados, as pessoas perguntam, principalmente em relação a isso, serviço e como ser ressarcido em relação ao meu negócio ficou sem energia elétrica, eu perdi X R$ 1.000 em mercadoria ou impossibilidade de fazer o meu dinheiro. Isso é muito presente também. Isso cresceu muito desde os últimos dias. E uma coisa curiosa, Sheila, nos dias que antecederam o ocorrido, né, a tempestade, a falta de energia elétrica e essas outras reclamações, eu vou falar aqui os dados não em ordem, mas embaralhados, mas até o final da semana passada, os grandes assuntos discutidos eram violência, saúde, educação, emprego, TSE. E empréstimo, que apareceu muito no primeiro turno, até o pessoal veio perguntar o que era o detalhe disso, a gente buscou os termos associados, e era uma questão de grana no bolso mesmo, né? O pessoal precisando de grana no bolso e querendo entender como que obtém empréstimo para poder fazer as coisas. Transporte público, meio ambiente e STF. Eles estão reunidos em grandes grupos porque se a gente pegar a granularidade dos dados, é muito diferente, né? Então, por exemplo, professor ou escola, a gente reunir dentro de educação, mas a gente pegou os grandes grupos, eu embaralhei aqui porque pode ser que ele seja usado aí na abertura do debate para fomentar aquele tema de início. E uma coisa que a gente vai repetir em relação ao que foi no debate do primeiro turno nas considerações finais, os candidatos serão convidados a incluir, além do seu boa noite, que às vezes cá entre nós é uma opinião minha, mas é chato, né? Todo mundo fala a mesma coisa, boa noite, votem em mim, tchau. É convidado a escolher um dos 5 assuntos mais buscados no Google, identificados pela sala digital durante o período do debate, que foram mais presentes no interesse das pessoas. Isso, né? Então isso aparece no telão, a gente embaralha a ordem, porque senão todo candidato obviamente escolheu o que foi o mais buscado. Não, eu vou escolher o segundo aqui, não faria muito sentido. Então a gente embaralha e vão ter os cinco mais buscados. Eles não têm como saber, até porque isso é feito durante a medição do boa noite do começo do debate até a hora das considerações finais. Sabe, entrei aqui, gente, de volta claro, na nossa transmissão. Nunca Obrigada, saiu. Além. Nunca saí, na verdade só fui até ali e já voltei. Eu roubei seu Allen, lugar, desculpa. Não, de jeito nenhum, por favor. É pizza, gente. Sheila, não era pra contar. Foi comer. Tá uma delícia. Mas é merecido. Debate da Band, gente, sério. Mas, Allen, dá pra perceber, porque os candidatos dessa vez, né, nessa disputa, eles usaram muito a estratégia do busque no Google o nome de tal, com crime tal, com um grupo criminoso, com algum tipo de irregularidade. Eu acho que isso destaca a relevância desse trabalho que a Band está fazendo agora também, do interesse das pessoas com relação a essas buscas. Mas eu estava ouvindo você falar sobre a coisa do anonimato. As pessoas se preocupam demais com isso. Tipo, o que eu pesquisar ali vai aparecer em algum lugar? O meu nome vai aparecer na sala digital da Band? Você pode explicar um pouquinho mais como é que funciona e se esse anonimato de fato é mantido? Não, excelente oportunidade de explicar isso e mais um avançar disso que também é muito importante. Os dados são 100% anônimos, né? Então, tecnicamente, eu vou tentar falar da maneira... Eu também não sou tecnicamente tão avançado assim, mas tentar explicar da maneira mais simples possível. Quando a gente busca alguma coisa na caixa de busca do Google, esses dados vão parar em servidores, em máquinas, em algoritmos. Não são seres humanos que analisam isso. O volume de busca em um determinado período de tempo nos traz o destaque de que aquilo é uma tendência, um trend, como se diz. É isso que é trazido. Então, quem buscou isso, não sabemos. Foram quantas pessoas que buscaram isso? Também não sabemos. É uma questão de tempo relacionado à quantidade de buscas. Então, se em 5 minutos muitas pessoas buscaram um termo específico, isso desponta lá como uma tendência. 100% anonimizados. A gente sabe a geolocalização com a granularidade de município. Não sabe, não, foi na rua tal, no bairro tal, de jeito nenhum. E por que isso, né, cara? É importante porque a gente vai conseguir ter, dessa maneira, a confiança das pessoas em relação eu não preciso me preocupar sobre o que eu estou buscando porque eu vou me expor. A gente
é um princípio da formação da sala digital que ela revele a maneira mais genuína das pessoas se preocuparem com alguma coisa. Eu não preciso me preocupar com nada, eu busco na caixa do Google. Tem uma piada que as pessoas que trabalham no Google contam, e várias outras pessoas, que as pessoas escrevem na caixa do Google aquilo que não conta pro psiquiatra, pra família ou pro melhor amigo. Porque você sabe que só máquinas vão analisar aquilo. Continua sendo assim, então podem ficar tranquilos. Essa E informação avançar, é muito importante. senão eu é que preciso de 5 minutos, dá licença. Não tem ser humano analisando Não aquilo. tem. Analisa o máquina. conjunto de buscas, vem como resultado. Sabe Agora, o que o algo seu que- algoritmo vai fazer com isso, aí é problema seu, né? Exatamente. Mas o que me ocorre aqui é a pessoa de repente não quer colocar algum assunto ali na caixa de buscas do Google porque imagina que alguém pode ler e ter acesso, ou porque seja algo constrangedor ou porque seja algo constrangedor. Talvez este algo constrangedor, não preciso, esteja na mente e corações de outras pessoas também. Claro. E Não somos sommeliers de quem constrangimento sabe, aqui, e quem né? sabe seja uma tendência. Ah, não? Pode ser. E no final das contas seja uma tendência e não haja mais razão para constrangimento. Estou indo longe demais aqui, tô me fazendo entender. Não, claro. Não, Aham. tá ótimo. É daí que vem as tendências mesmo, né? Depois você Exatamente. O avançar do que eu falava, Você Carla, você pode estar provocando bem É pra claro, você mesmo é claro. ao alimentar esse algoritmo. com certeza. E, Carla, o avançar disso tem muita gente que pergunta assim, tá bom, então vamos fazer uma ação orquestrada aqui. Eu vou interfonar no meu prédio, eu vou chamar meu bairro inteiro, eu vou chamar meu clube, minha escola inteira, e todo mundo ao mesmo tempo vai buscar por uma palavra, e eu vou mexer nos gráficos da sala digital, Em disputa do Grupo política, Bandeirantes e do isso Google. Poderia ser Poderia perigoso. ser feito. E aí, tecnicamente, foi uma das primeiras preocupações que a gente teve em relação a isso. E o que o Google nos explica, e confiamos neles, por isso estamos juntos nessa parceria, é que seria necessário contratar um país inteiro, do mais populoso que você possa imaginar, uma Índia inteira, uma China inteira, para buscar ao mesmo tempo alguma coisa para mexer em algum ponteiro. O que seria caríssimo e, cá entre nós, inviável. Porque quando você fala em determinado período de tempo e volume de busca feito, tem que ser muita coisa para mexer num gráfico. Tem que ser é muito difícil você conseguir mobilizar alguém para buscar as mesmas coisas durante um mesmo período de tempo. É até uma questão econômica para o Google. Vocês sabem, quando vocês buscam alguma coisa, vem alguma coisa lá de interesse, às vezes de venda e compra, né? Você busca alguma coisa e te oferece lá, bola de futebol, né? Alguma coisa. Se fosse possível fazer isso, porque os preços, às vezes, do que é exposto lá, não o preço do produto, da ordem que eles são expostos lá, que é uma lógica comercial também do próprio Google, se fosse possível mexer nesse ponteiro, você conseguiria mexer na economia. Porque você muda o leilão do quanto custa aparecer em primeiro ou último lugar um produto lá no Google. Tem muita camada de proteção para evitar que tenha alguma ação orquestrada. Um investimento que nem faria sentido Não faria. para você conquistar uma prefeitura, ainda Não que faria. de São Paulo. Mais ou menos que nem filme do James Bond, né? O cara sequestra a rainha da Inglaterra, pede lá um resgate de 10 milhões e fala, cara, você tem um QG debaixo de uma montanha. Só isso aí custou 10 vezes mais do que esse resgate. Você tem um diamante de 1 Não bilhão faria e você vai... sentido. Exatamente. É exatamente isso. Ali, como é que tá seu backhand? Tudo bem, tá duas mãos, eu abri um pouco o punho a semana passada, mas grande coisa, eu faço isso a cada um mês também. Logo Então... mais tô de volta, tá? Obrigado, você tá convidado. Valeu, valeu. Valeu, gente, obrigado, bom trabalho para todos nós. Valeu, obrigada, Obrigado. viu, Allen? Gente,